chegamos no final da carta de Filadélfia. Não é no final de Apocalipse, não, porque Apocalipse tem assunto pra caramba, mas chegamos no último vídeo de Apocalipse sobre a igreja de Filadélfia. Espero que você esteja acompanhando. Meu nome é Leclerc, eu sou o professor Leclerc, e aqui ao meu lado a professora Daniele. Muito bom estudar Apocalipse, muitas informações, e é bom porque também vai desconstruindo aquela ideia de caos, né? De fim do mundo, o mundo pegando fogo, todo mundo morrendo. Não, Apocalipse traz os conceitos de esperança para nós, conceitos de esperança. Nesse vídeo de conclusão da carta de Apocalipse à igreja de Filadélfia, eu quero ler com você o versículo 12, e o tema de hoje, o tema deste vídeo é: seremos todos colunas. O que isso quer dizer? Seremos todos colunas. Como é que faz coluna aí, Daniel? Faz aí. Olha, que maneiro. Não é? Muito legal, colunas. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Muito legal, hein? Bom, tem várias explicações para esse texto. Vamos dar algumas, não vamos dar todas, porque senão eu teria que fazer um vídeo enorme só para falar sobre esse versículo, né? Mas vamos trazer algumas explicações que são práticas e vamos ajudar a ter uma fé edificada. Primeiro, você tem que lembrar que Filadélfia é uma igreja aprovada. Segundo, você tem que lembrar que ela, apesar de ser aprovada, ela passa por muita dificuldade. Ou seja, cristãos aprovados não estão isentos, livres de dificuldades. E aí o texto vai nos mostrar que Jesus promete ficar ao lado dos seus servos na hora da aprovação, promete também uma coroa, um prêmio para os que não pararem de correr. E, finalmente, agora, ele vai dizer que esses vencedores serão uma coluna. O que é uma coluna? A Bíblia usa muito essa coisa da coluna, né? Isso tem a ver com as civilizações antigas. A gente não faz mais isso. As colunas eram monumentos ou eram pilares usados para construção. Ou monumentos ou pilares usados para construção. O camarada erguia uma coluna em homenagem a alguém, né, para que você pudesse ter uma memória. Quando você vai numa praça, tem uma estátua. Não tem? Tem lá uma obra arquitetônica, uma escultura. Aquilo é uma homenagem que alguém fez para algum artista, para algum político, para algum vulto, algum personagem da história. As colunas servem de homenagem, é uma forma de você honrar alguém, mas as colunas também podem ser estruturas que dão firmeza. A Bíblia tem as duas coisas, tem colunas que servem de homenagem, de honra, né, de memória, para você trazer a lembrança, e também tem estrutura. Vou te dar um exemplo de coluna que foi erguida para que o povo de Israel se lembrasse de alguma coisa. Samuel atravessou o Rio Jordão com o povo de Israel após uma vitória incrível. O sacerdote Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, porque Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Outra história. Lá no Antigo Testamento, quando ele atravessou o rio, a Bíblia diz que ele ergueu uma coluna como um símbolo de vitória, como uma honra aos que lutaram na batalha e uma marca para que ninguém se esquecesse daquele momento. E ele disse: essa coluna foi erguida aqui para que nenhum de nós se esqueça que até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é uma coluna. Ou seja, em primeiro lugar, as colunas servem de memória, de lembrança para alguma coisa. Agora, as colunas também servem como uma base
que segura uma estrutura, uma base que segura uma estrutura. Jesus é a coluna da nossa vida. Ele é a coluna da sua igreja, por exemplo. Ele diz, sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Está vendo? Ele é o lugar que sustenta a igreja. Jesus não apenas é a rocha que sustenta a sua igreja, mas ele é a rocha da nossa vida, a coluna onde a nossa vida está firmada. Quando você vai fazer uma casa, você juntou dinheiro aí para fazer uma casa. Qual é a primeira coisa que se faz? A coluna. As colunas que vão manter a casa de pé. Não é? A Bíblia diz, por exemplo, em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, a Bíblia vai dizer o quê? Que o homem que guarda as palavras de Jesus, que faz o que ele ensina, que segue os seus ensinamentos, pode ser comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, sobre a coluna. E quando vierem a tempestade, os ventos, as adversidades, a casa não vai se abalar. Esse mesmo texto que eu acabei de citar, esse texto de Mateus capítulo 7, ele também pode ser aplicado ao fim, ao plano redentor. Quando o fim chegar, quando o Apocalipse se realizar na nossa vida, os que confiam no Senhor serão colunas, serão rochas. Pode acontecer o que for, eles ficarão firmes. Então, como é que a carta de Filadélfia termina? Com uma promessa de recompensa. Recompensa. Nós seremos libertos, protegidos, abençoados, sustentados e ficaremos firmes na presença de Deus para todo sempre. Essa será a nossa recompensa. Alguns historiadores afirmam que Filadélfia caiu, que a cidade rompeu, ruiu por causa de um terremoto. Porque terremoto, quando dá, aqui no Brasil não tem terremoto, mas quando o terremoto dá, treme o prédio, treme a casa, rompem as estruturas, caem as colunas. Mas Jesus vai dizer que os seus servos, que creem no seu nome, serão colunas eternas na casa de Deus, onde ele escreverá sobre eles o seu próprio nome. Essa é uma promessa e tanto. E você deve guardar essa promessa no seu coração. Mesmo que você esteja enfrentando provações, mesmo que você esteja correndo uma corrida que parece não ter fim, lembre-se que Cristo é a sua coluna. Ele é a sua rocha. Ele firmará você. Todos que creem no Senhor ficarão firmes para sempre diante da sua presença. Essa será a nossa grande recompensa. Os países passarão, o mundo passará, tudo vai desaparecer, mas o nosso Deus permanecerá para todo sempre. Muito bom, né? Muito bom. Gostou, Daniel, desse estudo de Filadélfia? É ótimo. Poxa, agora eu quero convidar você para o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Tenso, vai ser tenso, tenso. Nós esperamos por você. Até lá.